Meu Pai querido que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu rogo a ti, Senhor, que tu venhas usar o teu Filho como tu fazes sempre. E fale, Senhor, poderosamente as nossas vidas, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Meu Senhor, usa o teu Filho, que ele seja um canal de bênçãos dos céus para as nossas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Pastor Eduardo Cassiava, fala aquilo que Deus pôs no seu coração, meu irmão. Romanos 11:36. É um texto bem pertinente àquilo que estamos vivendo neste momento, que nos trará segurança, que nos trará convicção plena que aquele que é dono de nós cuidará de nós. E o texto diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pois bem, irmãos, o texto que lemos, ele faz parte da sexta epístola escrita por Paulo, meados de 58 a 60 depois de Cristo, e ele enviou essa epístola por Febe a Roma. E essa epístola é uma epístola não histórica, mas uma epístola doutrinária, né? E a doutrina que Paulo aqui quer registrar aos seus ouvintes, aqueles que iriam ler, aqueles que iriam ouvir esses escritos, ele tratava da doutrina da ira de Deus contra o pecado e a proposta de reconciliação com Deus através de Cristo, por meio de Cristo. E Cristo é o nosso reconciliador. E o texto que lemos, Paulo ele é bem enfático em enfatizar, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quero aqui a termo esses 3 pontos. Porque, por meio e para. Porque relata, se você entender a conjunção verbal do texto, de como somos dele. E devemos fazer uma contextualização neste entendimento com Gênesis 1:26, quando ele diz: façamos, pois, o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e o homem domine. Então, ali é o porquê que está referindo-se a passado. Então, para que nós possamos ter convicção que somos criados à imagem e semelhança de Deus, pelas mãos de nosso Criador, e se nós lermos o Gênesis 1, vemos que ele soprou fôlego, o fôlego de vida que temos vem de Deus. E este mal que está assolando em preocupação as nações, ele maltrata as vias respiratórias da humanidade. Porém, nós devemos crer que Paulo, este mesmo Paulo, escreveu também: posso estar abatido, mas não estou destruído. Então, abatido aqui, quando faz referência bíblica, quer dizer igual um nocaute de um pugilista, que ele não foi nocauteado, mas ele tomou uma pancada e abriu-se contágio. Para o mundo lá fora, irmão, já quero aqui trazer uma palavra profética bíblica às vossas vidas. Para o mundo lá fora, abre-se a contagem, chega no 10 e foi dado por derrotado. Para nós, antes do 10, Deus nos levanta com tuas mãos e põe-nos em pé, porque nenhum mal chega à nossa tenda para trazer morte em nossa tenda. Ele nos sustenta porque somos criados por vossas mãos, pela mão dele. E quem criou se responsabiliza pela integridade da obra criada. Então, agora o que há de ser observado é que no passado eu não devo apegar-me só no que é bênção. Por exemplo, fui criado à imagem e à semelhança do Altíssimo, do Criador, o Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, onipotente, onipresente, onisciente. Ninguém pode contra a sua vontade. Isso é lindo, maravilhoso. Estamos debaixo dessas bênçãos. Porém, devemos também lembrar que no Éden, Eva e Adão desobedeceram, pecaram. E o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Agora eu quero que você redobre a sua atenção numa questão, num porquê, num pormenor aqui. Quando vem o ato da criação em Gênesis 1, nós vemos que Deus, ele é como se ele fizesse uma obra-prima na criatura humana. Quando observamos os seres vivos da água, ele ordena a água que produz os seres vivos. Quando vamos para a terra, ele ordena a terra que produza seres vivos. Permita-me aqui abrir um parênteses e usar este exemplo como referência. É como se terceirizasse a fabricação dos seres vivos da terra e da água.
Porém, é tão nítido isso na ciência, que quando observamos que o peixe é tirado fora da água, pastor Fabiano, tira-se o peixe fora da água e nós gostamos de pescar. Se não tivermos o borná para deixar o peixe na água, passando alguns minutos e horas, este peixe entra em falência. A planta, a mesma coisa, tiramos ela da terra. A raiz é tirada da terra, por horas e o tempo que lhe é determinado, a vida lhe dará fim. Nós, tirados da presença da nossa fonte de vida, morremos. Mas há muitas pessoas que estão mortas, queridos irmãos, espiritualmente, não fisicamente. Há muitos lá fora que ainda não conhecem o Cristo que nos reconcilia com Deus, que neste momento são apenas criação, criatura, e não são filhos, que revela o texto que João registrou. E ele veio para os seus o negaram, e todo aquele que creu, deu-lhes o poder aqui é de autonomia de direito, de serem feitos filhos de Deus. Agora, o que eu quero que você entenda é a diferença entre criatura e filho. Aquele casal que saiu do Éden, saiu e perdeu o direito do relacionamento diário no virar do dia com Deus. E aí veio-se as gerações, e os filhos que nasceram e não conheceram a Deus chegaram até aqui. São criaturas, aqueles que conheceram a Deus, entregaram suas vidas a Deus, agora são filhos. E aqui eu quero usar de analogia, como o próprio Senhor Jesus usou por diversas vezes. A analogia de um pai e de um filho. Todos nós que estamos aqui acompanhando essa live, a grande maioria, pastor João, pastor Jefferson, pastor Alex, eu, somos pais. E quando nossos bebês, mesmo que já grandes, chamamos de bebês, caem, ralam seus joelhos, ralam o cotovelinho, nós já queremos pegar no colo, passar mertiolate, lavar, ou seja, sarar as feridas. E Deus é assim conosco. Quando estamos debaixo da posição de filhos que obedecem a seus pais, com relação a Deus, ele cuida e zela de nós. Ele se responsabiliza por sarar as nossas feridas, responsabiliza por nossa integridade física, e nós devemos buscar a integridade espiritual. Agora, o que devemos entender é que este casal que perdeu o direito por pecar de relacionar-se com Deus, e o pecado entrou na humanidade por essa desobediência, aí Isaías 7,14 profetizou, e a virgem dará à luz e conceberá um menino, e lhe colocará o nome de Emanuel. Olha que lindo, Emanuel quer dizer Deus conosco. Ou seja, é como que se Deus estivesse com saudade do relacionar-se com sua criatura, que agora é filho, que saiu do Éden, e agora ele restitui o direito da presença de Deus. Deus conosco, e devemos valorizar isso. E este menino nasce, cumpre todos os princípios judeus, religioso, litúrgico, com 30 anos inicia-se o seu ministério, e vai para ser tido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um ponto aqui, e vírgula, até aqui entendemos o porquê dele. Agora vamos entender o porquê. Agora, como se esboçar e fazer a exegese do e por meio dele. Éramos criados por ele, agora somos criados por ele no passado, agora somos, quem já aceitou é filho. Porém, e por meio dele é porque esse direito de reconciliação, porque éramos para estar mortos, prejudicados, numa condenação por nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. Agora, por meio dele, é Jesus na cruz do Calvário. Por meio dele, pelas suas pisaduras, pelos seus maltratos e humilhação de cruz, somos agora propriedade de Cristo Jesus. Ou seja, no passado, porque dele. Agora, por meio dele, toda a estratégia de Satanás tentou tirar de Deus a criação, a perfeição, o propósito, e agora aquele que ainda não serve Jesus está perdido nos vãos pecados da vida. Agora, há uma proposta, a cruz do Calvário, porque entre a justiça e o amor existe uma palavra. Por isso Deus fala, não desvie seu pé nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque no equilíbrio dessas duas palavras encontramos
encontramos duas palavras que a cruz revela: a graça e a misericórdia. E a graça de Cristo tem nos alcançado, a misericórdia de Cristo tem se renovado dia após dia para nos trazer a proteção, a guarnição, o sustento e a provisão sobre nossas vidas. Agora, o que há de ser entendido aqui, não adianta eu ter convicção do porquê dele. Sou criado por Deus, a imagem, a semelhança do por meio dele. Aceitei a Jesus da cruz, que é ressurreto, está entronizado num alto e sublime trono, e não entender o outro paralelo disso, que é o convite, os 3 convites de Jesus para a humanidade. O primeiro é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Faz menção à alusão, na analogia às ovelhas, porque a ovelha sem pastor, ela junta tanta lã que ela fica sobrecarregada, e ela tem dificuldade de andar, de se locomover, gera inflamações em nos seus músculos e nas articulações. Então, o nosso pecado é este sobrepeso da lã cheia de carrapicho. Jesus nos convida, e um dos eu sou revelado em João, eu sou a porta das ovelhas. A ovelha estava desgarrada, que saiu do Éden. Agora ele convida: volta para mim, sobrecarregado, porque eu vos alivio. Toma o meu jugo que é suave. Agora, este convite há de ser observado que ele é atrativo. Quem não quer entregar o sobrepeso do seu jugo no seu lombo e pegar um jugo suave, mais relaxado? Todos queremos. Agora é condicional, porque no segundo convite ele condiciona. Ele diz assim, ó: quer vir após mim? Negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não basta eu querer os direitos na jurisdição bíblica que a cruz me dá. Eu devo cumprir os princípios que ela me condiciona. Eu devo negar a mim mesmo. Eu devo tirar da minha vida o arrogos, que é o contrário de humilde. O arrogos é arrogância, é inchar-se de si mesmo de forma mutante, ou seja, este inchar é o fermento que Satanás manda em seta. Então eu nego a ele, crucifico o meu próprio eu, para viver o centro da vontade de Deus, que Romanos 12:2 diz que é boa, perfeita e agradável. Agora eu pergunto, quando eu nego a mim mesmo, sigo a Jesus, eu já sei que é porque dele, agora por meio dele, eu não devo temer as pragas, as mortandades, porque eu agora, sendo dele, não espero só essa vida passageira e temporal, eu estou esperançando a eternidade, na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quando oramos pela paz em Israel, devemos entender a complexidade e responsabilidade disso, porque a paz em Israel se dará na volta de Cristo, e ele já vai ter tido arrebatado a sua noiva, e nós somos propriedade, noiva do Cordeiro, lavada no sangue do Cordeiro, aguardando as bodas, ou seja, a festa nupcial entre o noivo e a noiva, e qualquer praga, qualquer pandemia não nos assolará, porque temos a vida eterna conquistada na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Agora, o que há de ser entendido é o para ele. Aqui trata-se de uma flecha, de um alvo. Eu não posso ser focado em minha vida em viver só no porquê dele, porque sou criado à sua imagem e semelhança, tinha linhagem de pecado e agora por meio dele na cruz eu sou justificado, perdoado, remido. Eu devo labutar a minha jornada de vida focado no para ele. Trata-se de destino, trata-se de lugar onde sei que vou chegar. Todo ser humano deve ter em sua vida um objetivo. Mas nós geralmente lutamos e labutamos por objetivos momentâneos, de curto resultado prático e fácil de ser alcançado. O que devemos ter em mente é que o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a nova Jerusalém, ataviada descida do céu. Novo corpo, nova terra, novo céu, corpo glorificado, para adorá-lo na beleza de sua santidade. E este para ele, eu quero aqui agora deixar uma palavra profética em tua vida, porque ele nos convida, nos condiciona e se responsabiliza. Redobre a atenção, se responsabiliza pelo nosso destino se estivermos no centro de sua vontade.
Prova, pastor Eduardo, prova. Se ficarmos no centro de sua vontade, o nosso destino eterno é na presença dele na eternidade. Agora, ele se responsabiliza por nossa integridade, pelo nosso sustento aqui físico, material e espiritual, neste tempo temporal. Provo em Marcos 4:35, quando ele disse assim, já sendo tarde, passemos a outra margem. E eles entraram no barco, e estavam no barco e foram à outra margem. Já sendo tarde aqui, dá para colocar neste texto as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas preocupações. Por quê? Porque este tarde conota aquilo que já está nos sufocando. E já sendo tarde, Jesus disse, passemos a outra margem. Nessa vida temporal, as tempestades no barco vão chegar, porque em Marcos 4:35 chegou. As ondas jogavam água dentro do barco, maltratavam o barco e os seus tripulantes. Agora, o que me chama a atenção, pastor Fabiano, pastor João e os demais irmãos que nos acompanham, é que Jesus estava dormindo, irmãos. Jesus estava dormindo. Sabe por quê? Aqui revela autorresponsabilidade. Muitos dizem que Jesus é que se responsabilizou por conduzir o barco, irmãos. Redobre a atenção. Eu não devo reduzir o Rei dos Reis a capitãozinho de barco. Me permita expor isso aqui. Por quê? Porque o Rei dos Reis, ele só me dá a rota que eu devo chegar, porque ele ordena o destino da minha vida. Agora, quem conduz o barco, neste fato bíblico, foi Pedro, que era dono de barco. E nós somos os capitães do barco de nossa vida, dado no livre-arbítrio. Agora, que destino você vai seguir? Porque Jesus já disse, passemos a outra margem. O GPS, o manual de regras deste barco é a Bíblia Sagrada. Se você ficar focado, obedecendo o manual, em cada margem das aflições da sua vida tem um destino para você descer seguro. Se você for para a sua própria vontade, duas coisas podem acontecer. Você ficar rebelado dentro do barco da sua vida ou pular nas ondas e morrer afogado. O que queremos para a nossa vida? Eu prefiro adorar, porque na minha adoração eu acordo a Jesus dentro do barco, fazendo o contexto com Marcos 4:35. Acordando Jesus, aí eu fiz minha parte, eu estou segurando o leme e levando o barco para onde ele mandou, não desobedeci. Agora o que não vai ver? Mar, cala-te. Ele se responsabiliza pelo impossível na nossa vida, irmãos. O impossível nesse dia é essa pandemia, é essa enfermidade. E agora eu quero liberar uma palavra profética para os leitos de CTI, que Deus é fonte de vida e vida em abundância, que essa praga vai ser vencida pelo poder do nome do Senhor Jesus, que é sobre todo nome. Ninguém pode, ninguém resiste, porque Jesus é o maioral de todos. Se ele ordenar a vida, está ordenado. O que eu quero dizer para você é que estamos no barco da nossa vida agora. O destino temporal, de margem em margem, vamos ter ondas querendo nos parar. O destino atemporal eterno, vamos descer nas mansões da eternidade com Cristo Jesus. Mas uma palavra profética bíblica para as nossas vidas. Em cada margem nessa vida temporal, sigamos o destino que Jesus quer que desçamos. Que vamos ancorar o nosso barco, parar, descer e cumprir o que ele tem em nossas vidas. O que ele tinha na vida de seus discípulos? Primeiro, ele desce do outro lado, expulsa o demônio de um demoniado, uma legião. O que eu quero dizer para você, se você obedecer às rotas que Jesus destina neste tempo temporal, nem demônio vai ficar na tua frente, porque Jesus sustém a palavra que sai da sua boca. Vai mandar sair, vai sair porque sai em nome de Jesus, não é poder, mas é por nossa fé no nome que é sobre todo o nome. Aí voltando, ele vai e volta a outra margem, e ele encontra Jairo, o maioral da sinagoga, o religioso que andava com roupa religiosa, que é tido como bambambam, mas tem que se curvar, porque sabe que se não se curvar, sua filha fica morta. O que eu venho dizer para você, se você ficar no barco com Jesus e manter-se na disposição de ir aonde ele mandou, demônio bate retirada e a morte sai para a vida entrar.
A morte sai para a vida entrar. Nenhuma morte, nada vai te afrontar e te fazer parar, porque Jesus, o dono da vida e a fonte da vida, está com você. E depois, antes de chegar até a filha de Jairo, ele para num pormenor, porque alguém tocou isso na orla de suas vestes e saiu virtude. Sabe o que eu venho te dizer? Pode parecer, irmão, que você não está de mãos dadas com Jesus. Pode parecer que você é mais simplório que os outros. Pode parecer que você não está tendo a mesma oportunidade que alguns. Mas eu venho dizer para você, a tua fé, a tua adoração, o teu culto, a tua obediência está tirando virtude no toque nas orlas de Jesus. E sabe o que vai acontecer? A mulher do fluxo de sangue ali foi curada. E você, toda a sua família, toda a sua parentela, toda a sua vizinhança, tocando em adoração à orla de Jesus, serão curados de toda a pandemia e enfermidade. E quem não é acometido será guardado debaixo das sombras e das asas do Onipotente, e nenhum mal chegará à nossa tenda. Então, irmãos, entenda, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, e glória seja dada a ele eternamente. É ele que se responsabiliza por nossa integridade física. E entenda agora, você fechando a mensagem, que Paulo, escrevendo essa doutrina, ele enfrentou algumas coisas, dentre elas, os gregos e romanos. Os gregos e romanos vêm com o politeísmo da mitologia grega, dizendo que politeísmo é muitos deuses, criam que o sol é um deus, que a terra é outro, que as ondas é outro, e aí chega Paulo dizendo, há um Deus só. Atos 17 revela que os filósofos epicuristas e outra escola filosófica chegou quando Paulo chega em Atenas e chamou Paulo para ir no anfiteatro da aula da filosofia, pregar a doutrina do Deus de Paulo, e eles tinham erigido um altar ao Deus desconhecido de Paulo, porque eles não o conheciam. Quando Paulo começa a pregar, sai da frente. O que acontece? Os epicuristas e os estoicistas da escola filosófica, na pessoa do chefe do anfiteatro da escola, se entregam a Jesus. Está em Atos isso aí registrado. O que eu vim dizer para você é que Paulo não parou em meio às dificuldades do seu dia a dia. E nós, como igreja viva, porque o templo é onde congregamos, irmãos, mas o tijolo não glorifica. O cimento não glorifica. Quem glorifica e cultua somos nós. Podemos enfrentar hoje, nos nossos dias, como Paulo enfrentou os gregos, romanos, dando decreto para não nos reunirmos no templo. Mas posso te falar, pode fechar a porta da igreja, mas ninguém cala a boca de um adorador. E nós somos adoradores, igreja viva que não cala a voz mediante a decreto. Vamos obedecer à lei de César, mas calar a adoração ninguém nos cala, porque nós somos adoradores de Cristo em meia adoração. Jesus cura esta enfermidade nos dias de hoje. Aí Paulo enfrenta o judaísmo, que ainda não entregou sua vida a Jesus, os fariseus, e temos enfrentado, pastor Alex, aqueles que criticam porque queremos manter os nossos cultos numa live, queremos fazer o jejum ao decreto do presidencial. Irmãos, Josafá convocou um jejum nacional, e Deus falou, essa peleja agora não é de vocês, agora é minha. Sabe o que eu venho dizer para você? Não calhe a sua adoração mediante as adversidades que estamos vivendo, porque Deus libera uma palavra para mim e para você. Essa peleja, não teremos que pelejar, ele já venceu por mim e por você, e eu quero aqui agradecer essa rica oportunidade, dizendo para você, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, estamos debaixo de suas mãos, e mal nenhum chegará à nossa tenda, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado, pastor Alex, pastor Fabiano, meu amigo, que Deus em Cristo te abençoe, viu? O senhor é um amigo de casa, mora no coração. Pastor João, que Deus em Cristo continue abençoando o senhor, toda a família. Quando for para Piracicaba, eu vou tomar um café com o senhor, viu? Aleluia. Pastor Jefferson, que Deus em Cristo continue abençoando.